Oi, gente. Hoje eu e a Maria Vitória vamos falar sobre o sistema nervoso e endócrino para vocês. O sistema nervoso é responsável por processar e armazenar informações que vêm tanto do meio externo quanto do meio interno, ou seja, de dentro do nosso corpo. Além disso, ele também tem a função integradora, sensorial, motora e adaptativa, ou seja, de homeostase, da controlação da temperatura do nosso corpo. Também é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e do nosso comportamento. Ele é constituído por células especializadas na condução de impulsos elétricos, os neurônios. Os neurônios eles são compostos pelo corpo celular, também chamado de pericárdio, pelos dendritos, ou seja, os que vão captar as informações, e os axônicos, que é por eles que vão ser transmitido a informação de um neurônio para outro. E eles são protegidos pela bainha de mielina, já que vai estar passando impulsos dentro desses neurônios. Aqui é para mostrar mais ou menos para vocês como que é passado uma informação de um neurônio para outro, que literalmente é um impulso nervoso, ou seja, é passando uma corrente elétrica de um neurônio ali para outro. E é por isso que é importante ter a bainha de mielina ali para proteger esses neurônios. Quando você tem a conexão de um neurônio para outro, passando essas informações, a gente vai ter o chamado de sinapses nervosas, na qual esses neurônios vão estar conversando um com o outro. A região de proximidade entre a extremidade de um axônio e uma célula vizinha, por onde se dá a transmissão do impulso nervoso, vai ser chamado de sinapse nervosa. O sistema nervoso, ele separa tanto o sistema nervoso central, da qual vai ser o encéfalo e a medula espinhal, e também pelo sistema nervoso periférico, na qual vai ter os nervos e os gânglios. O sistema nervoso central é ser responsável por interpretar as informações captadas pelos órgãos sensoriais e elaborar respostas adequadas, enviando-os aos músculos. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são protegidos por três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, na qual elas protegem junto com a caixa craniana e com a coluna vertebral todo o nosso encéfalo. Além disso, a gente também tem um líquido cefalorraquidiano, que ele ajuda tanto a nutrir nosso cérebro e proteger contra as correntes elétricas que vai passando no nosso cérebro. O encéfalo é dividido em cérebro, na qual vai ter o telencéfalo e diencéfalo, o tronco encefálico, que vai ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, que vai ser o próprio cerebelo, né? O cérebro. Ele corresponde a cerca de 90% da massa encefálica. Ele vai ser composto por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo, que vai controlar o lado direito do nosso corpo, e o hemisfério direito, que vai controlar o lado esquerdo do nosso corpo. E esses dois hemisférios são ligados por por uma camada chamada de corpo caloso, que vai unir esses dois hemisférios. Apesar do hemisfério esquerdo estar mais associada com parte da matemática, razão e o direito com criatividade, quando a gente, por você ser uma pessoa mais artística ou uma pessoa mais boa em matemática, não significa que esse lado, um lado seu do hemisfério é mais evoluído que o outro. Os dois hemisférios trabalham juntos continuamente. E a gente também tem duas regiões importantes que é a substância cinzenta, chamada de córtex, e é nela na qual vai ser processada a maioria das informações que vem para o nosso cérebro, e a substância branca. Se essas informações acabarem sendo úteis, elas vão ser transformadas em memória. Outra coisa importante é que no sistema nervoso central, a massa cinzenta fica na parte externa e a branca na parte interna. Entretanto, na medula espinhal, essa ordem inverte. Ou seja, na medula espinhal, a massa cinzenta fica na parte interna e a branca fica na parte externa. Também no cérebro a gente tem os lobos, na qual é o frontal, parietal, temporal e occipital, a qual cada um deles vai ter as funções e também vão ser responsável por processar as informações vindas dos órgãos sensoriais.
O frontal vai ser mais a ver com a estratégia, a movimentação, as emoções e o nosso comportamento social. Inclusive, se você sofrer algum acidente nessa parte, é muito possível que você se torne uma pessoa mais ranzinza e tenha dificuldade de se comunicar com outras pessoas. O parietal vai estar no processamento de sentidos e sensações. Já o temporal com processamento de estímulos auditivos, gerenciamento de memórias, e occipital com processamento de estímulos visuais. E também temos o lobo da ínsula. Na parte do diencéfalo, vamos ter o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. O tálamo está mais relacionado com a transmissão de impulsos nervosos para o córtex cerebral, regulação do estado de consciência, alerta e atenção. Já o hipotálamo vai estar mais associado com a manutenção da homeostase corporal, expressão emocional e do comportamento sexual. Ele fica abaixo do cérebro e a sua função também é uma função endócrina, já que ele produz hormônios que irão regular a produção de outros hormônios no nosso corpo. Também está a ver com a nossa relação, se a gente tem fome ou sede. E o epitálamo com os círculos circadianos. O cerebelo está associado com equilíbrio corporal, orientação espacial e coordenação dos movimentos. Ele capta informação de todo o corpo para manter o equilíbrio e a partir do líquido do labirinto que fica no nosso ouvido, ele sabe nossa posição. Se não sabe, a posição tem algum problema. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar em labirintite, que é quando tem uma inflamação nessa parte do labirinto e o cerebelo acaba não conseguindo distinguir qual é a posição do nosso corpo. E é por isso que a gente sente tontura. Além disso, quando também estamos bêbados, aí isso afeta o cerebelo de forma que fecha o neurotransmissor chamado de GABA, e é por isso que a gente fica tão tonto. A medula espinhal é situada ao longo da coluna vertebral e ela transmite informações de diversas partes do corpo. Também é responsável pelos atos reflexos, ou seja, são atos na qual ela não passa por o nosso cérebro, ou seja, ela vai diretamente para a medula e da medula volta diretamente para o nosso corpo. Também é chamado de cérebro primitivo, já que o estilo mandado para a medula, passando por neurônios sensoriais, manda uma resposta passando por neurônios motores sem ir para o cérebro, já que isso faz com que tire a gente de perigo, porque daqui que fosse por sério, para a gente ainda pensar e saber o que fazer, levaria muito tempo. A gente pode ver esses exemplos, às vezes, quando a gente vai queimar a mão. A gente não para pensar, meu Deus, eu queimei a mão. Logo, é muito rápido que você acaba tirando a mão imediatamente quando você queima. É um ato imediato, um ato reflexo. Além disso, é importante a gente também saber que o tronco encefálico controla as funções vitais, ou seja, ele não precisa da consciência, também é chamado de sistema límbico. Uma parte importante dele também é o bulbo, porque ele controla os batimentos cardíacos, digestivo, respiração e a pressão sanguínea. Agora, indo para o sistema nervoso periférico, é importante a gente saber que ele transmite informações motoras e sensoriais entre o sistema nervoso central e os tecidos do corpo. Os componentes deles são gânglios, que conjunto de corpos calosos fora do sistema nervoso central e nervos, que são muitos axônios juntos envolvidos por um tecido conjuntivo. Os nervos podem ser classificados pela sua posição anatômica: nervos cranianos, conectando o encéfalo aos órgãos do sentido e músculo, e nervos espinhais, conectando a medula espinhal às células sensoriais e músculos. Os nervos cranianos também podem ser classificados funcionalmente em nervos sensitivos ou também chamado de nervos aferentes, na qual são axônios de neurônios sensoriais que captam informações dos órgãos dos sentidos e levam para ser processados no sistema nervoso central. E também temos os motores, que eles levam a resposta do sistema nervoso central para a periferia do corpo e são formados por neurônios motores e também podem ser chamados de nervos eferentes. A função motora do sistema nervoso periférico também pode ser dividida em dois tipos: somático,
na qual a gente vai ter uma ação voluntária e vai estar havendo com vai ter tanto neurônios sensoriais e motores captando informações a partir de órgãos sensitivos e do comportamento voluntário como o nosso esqueleto. Já o autônomo, ele vai ser involuntário. E nesse caso, a gente só vai ter neurônios motores, ou seja, não tem neurônios sensitivos nessa parte. E ali vai ter associação de glândulas endócrinas, contração cardíaca. De uma forma mais fácil, olha que o somático ele vai estar vendo com as ações conscientes da gente, enquanto o autônomo vai estar vendo com as ações inconscientes. Além disso, o autônomo pode ser dividido em outros dois, que é muito importante para vocês saberem, que é o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático. Qual a diferença entre os dois? O simpático ele vai estar mais envolvido em uma ação, ou seja, quando o seu coração precisa bater mais rápido. É ele que vai estar ali no caminho. E quando ele precisar dessa ação, ele vai liberar um neurotransmissor ali no meio, chamado de noradrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático vai geralmente envolver relaxamento ou desestimulação da ação. Ou seja, se você precisa que o seu coração desacelera, ele que vai estar ali no meio, e ele vai jogar acetilcolina, um neurotransmissor ali no meio para fazer isso. Além disso, a gente também tem os órgãos dos sentidos, na qual serão as células sensoriais, que vão estar especializadas na captação de diferentes tipos de estímulos. Lembrando que isso acontece quando as células captam esses estímulos, acontecendo a despolarização da membrana para que possa passar esses impulsos nervosos de um neurônio para outro até chegar nos nossos órgãos responsáveis para traduzir esse tipo de informação. Neles a gente vai ter os quimiorreceptores, que geralmente vão estar captando estímulos químicos, como paladar e olfato. É por isso que geralmente você pode perceber que quando paladar e olfato eles estão muito associados, ou seja, se você sente o gosto de algo, o cheiro já está logo associado, ou se você também está cheirando algo, já vai associado com o paladar. E geralmente quando você perde um desses sentidos, você acaba perdendo outro junto, às vezes quando a gente está gripado. Os termorreceptores, que vão ser estímulos térmicos, por exemplo, a gente vai sentir no nosso tato, fotorreceptores, que vão ser estímulos luminosos, no caso da visão, e também mecanorreceptores, nesse caso, para a gente sentir o tato, a pressão e a vibração. E aí vem algumas perguntinhas para vocês. A gente usa apenas 10% do nosso cérebro? Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro. Ou seja, aquele meme que vocês veem lá da Lucy falando que usou 100% do cérebro dela e conseguiu movimentar as coisas, gente, isso é um neuromito. Isso não é verdade. Nós usamos 100% do nosso cérebro o tempo todo. Durante o sono, não utilizamos nosso cérebro e ele descansa? Gente, isso não é verdade. Nosso cérebro, ele não descansa. Principalmente quando a gente está dormindo. Às vezes ele pode até estar trabalhando mais. Então, isso também é um neuromito. O tamanho do cérebro é sinônimo de inteligência? Não, gente, nosso cérebro não é sinônimo. O tamanho dele não é sinônimo de inteligência. Inclusive, o maior cérebro do reino animal não é o nosso. Na verdade, o nosso é o maior do reino animal em relação ao nosso corpo. Ou seja, o tamanho do cérebro em relação ao corpo, no reino animal, o nosso é o maior junto com os golfinhos. Agora, o maior cérebro não é o nosso e ele não tem nada a ver com o sinônimo de inteligência. Inclusive, vocês podem ver aqui que o cérebro do elefante africano é muito maior do que o nosso. E nem por isso ele é um animal mais racional do que a gente. Então, não tem nada a ver com isso. Inclusive, é também importante vocês verem que, como eu falei, apesar de uma parte do nosso cérebro estar mais associada com algum tipo de informações, e a outra parte com outra, ou seja, a parte esquerda mais com a lógica, a direita mais com a criatividade, não significa que você vai ter um lado desse mais evoluído do que o outro se você for uma pessoa que é melhor em artes, mais criativa, ou se você for uma pessoa mais racional, que gosta mais de matemática. Nossos dois lados funcionam continuamente, todos juntos, ou seja, não tem essa de uma parte mais evoluída do que a outra. Agora falando um pouco sobre o sistema endócrino,
O sistema endócrino ele é formado por glândulas endócrinas que produzem ou secretam hormônios. O que quer dizer essa frase e o que isso tem para nos informar sobre a função do sistema endócrino? O que são glândulas? Glândulas são células formadas de tecido epitelial que secretam alguma coisa. E o que é secretar? É você liberar, você jogar fora alguma substância, que no caso dessas glândulas endócrinas são hormônios. E no nosso corpo nós possuímos dois tipos de glândulas, glândulas endócrinas e exócrinas. Qual que é a diferença desses dois? Endo quer dizer dentro e exo quer dizer fora. As glândulas endócrinas, elas secretam hormônios dentro da corrente sanguínea, enquanto que as exócrinas vão secretar esses hormônios fora da corrente sanguínea, ou para fora do nosso corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, ou por dentro de cavidades. Só vai, tipo assim, por tubos, vão jogar dentro de uma cavidade, não vai ter contato com a corrente sanguínea. E por esse hormônio ser liberado dentro da corrente sanguínea, no caso de glândulas endócrinas, é preciso que cada hormônio tenha um mecanismo que faça ele saber qual que vai ser a célula que ele tem que deixar a sua informação. Porque senão seria uma bagunça, certo? São várias células e vários tipos de hormônio. Mas essa relação célula-alvo e hormônio funciona mais ou menos como um quebra-cabeça. Cada hormônio ele vai atuar apenas na sua célula-alvo, porque essas células possuem receptores hormonais específicos. Uma célula que é uma célula do pâncreas, por exemplo, não vai receber um hormônio que seja das gônadas, que seja do testículo ou dos ovários, porque eles não têm os receptores específicos para essas glândulas. O sistema endócrino ele é composto por vários órgãos, e os principais são esses que estão aí na imagem: hipotálamo, hipófise, as parótidas, a tireoide, as glândulas suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, no caso, ovários e testículos. Agora, nessa tabelinha aqui, a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada hormônio, o que esse hormônio vai fazer no nosso organismo e onde esse hormônio é produzido. Vocês podem perceber que são 3 colunas. A primeira é da glândula, que é o local onde o hormônio vai ser produzido. Na segunda é o hormônio e na terceira é a função. A primeira glândula e a considerada mais importante é a hipófise. Por que ela é considerada mais importante? Porque ela vai produzir, vai sintetizar e vai liberar hormônios que vão agir em outras glândulas endócrinas. Por isso que chamam ela de glândula mãe. A nossa mãe não é um ser humano que está cuidando de outro ser humano. Então, a hipófise é uma glândula que cuida das outras glândulas. Por isso que chamam ela de glândula mãe. E aí, nós temos vários hormônios que são produzidos na hipófise ou são armazenados na hipófise. Mas aí, falando dos mais importantes. O primeiro deles é o TSH, que é o tireoide estimulante. Se você pegar o nome, você já dá conta de entender o que é. Estimulante de tireoide. Ele vai estimular e vai regular a atividade da glândula tireoide. O segundo é adrenocorticotrópico, ACTH, que ele vai regular a atividade da parte mais externa da glândula adrenal. Como acontece no cérebro, a parte mais externa é chamada de córtex, nessa glândula também vai ser chamada de córtex, e esse hormônio vai agir somente no córtex. A terceira e a quarta são 2 hormônios que têm a ver com o ciclo menstrual de pessoas que possuem útero. No caso, tem o folículo estimulante e o luteinizante. São duas funções diferentes que eu vou falar daqui a uns minutinhos, então não vou falar agora. O próximo é o hormônio do crescimento ou somatotrópico, que vai ser o nome dele, como a gente conhece ele popularmente, é de hormônio do crescimento. Ele vai fazer com que a cartilagem e os nossos ossos cresçam. Então, ele vai determinar o tamanho corporal. Inclusive, eu odeio o meu, porque é culpa deste hormônio que eu sou deste tamanho. Mas, enfim, uma grande quantidade desse hormônio
no nosso corpo, assim, durante a fase jovem, que é quando a gente cresce mais, que vai fazer com que tenha um caso de gigantismo, porque a pessoa cresce esqueci a palavra. Porque a pessoa cresce extravagantemente, então fica muito grande. E também o contrário também acontece. Uma falta desse hormônio faz com que ocorra o nanismo. O último hormônio sintetizado na hipófise é a prolactina. A prolactina vai atuar nos ovários e vai promover a secreção de progesterona. E isso daí vai estimular a produção de leite na fase de lactação, por isso que o nome é prolactina. Agora nós temos mais duas. Se vocês perceberem, na primeira coluna está hipófise e hipotálamo, entre aspas. Isso porque o hipotálamo que produz e a hipófise vai armazenar esses dois hormônios. A ocitocina, que a ocitocina é considerada o hormônio do amor, porque ela vai ser a que vai ter a capacidade de estabelecer relações interpessoais e afetivas. E a ocitocina também promove a aceleração das contrações uterinas que levam ao parto e a liberação de leite durante a amamentação. E também tem o antidiurético, que é o ADH, que ele aumenta a reabsorção de água pelos rins para você não ficar desidratado. Por isso que quando tem pouco ADH na sua corrente, a pessoa ela elimina grandes quantidades de urina e corre o risco de ficar desidratada. A segunda glândula que a gente vai falar é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela fica no pescoço, entre a laringe e a traqueia, bem que onde a gente conhece como garganta. Ela desempenha um papel fundamental na homeostase. O que é a homeostase? O seu corpo ele sempre busca estar em um estado de equilíbrio. Então, tem vários mecanismos no seu corpo que fazem com que, por exemplo, quando a sua temperatura corporal está muito alta, alguns mecanismos agem para que essa temperatura abaixe até atingir o equilíbrio. E aí, essa glândula vai ajudar a manter a pressão sanguínea, manter o ritmo cardíaco, o tônus muscular, funções sexuais e também a temperatura, como eu falei. O primeiro hormônio que a gente vai falar, na verdade, são dois hormônios que possuem a mesma função, que é a tiroxina, que a gente chama de T4, e a triiodotironina, que é T3. Ambas têm função na maturação do ser humano e na regulação do metabolismo. Elas atuam sobre as células do corpo e aumentam a sua atividade metabólica. O outro hormônio que é produzido na tireoide é a calcitonina. A calcitonina, ela diminui a quantidade de cálcio no sangue. Agora a gente vai falar de paratireoides. Paratireoides são 4 glândulas que ficam ficam sobre as tireoides, por isso que o nome é paratireoide. E elas vão produzir um hormônio muito importante, que é o paratormônio. O paratormônio ele vai agir de forma antagônica à calcitonina. Então, ele vai aumentar o nível de cálcio no sangue. E aí acontece uma coisa que a gente chama de feedback negativo. O nosso sangue, ele tem, em média, de 9 a 11 milímetros de cálcio por 100 ml de sangue. Então, quando esses níveis de cálcio estão muito elevados, o corpo ele vai liberar calcitonina para diminuir a quantidade de cálcio. E quando essa quantidade está muito baixa, vai aumentar a quantidade de paratormônio para aumentar o nível de cálcio no sangue. Agora a gente vai falar de adrenais ou suprarrenais, que são glândulas que estão em cima dos nossos rins. Elas vão liberar 3 hormônios muito importantes. A adrenalina, que é liberada em situações de estresse, de perigo, de susto, quando a gente precisa ficar em alerta, o nosso corpo nossos batimentos cardíacos aumentam, a pressão arterial aumenta, libera glicose no fígado, porque você precisa de energia, glicose te dá energia, deixa os seus músculos preparados para o esforço físico. Então, a adrenalina está ligada com a sensação de perigo, de medo, para você ter que correr. E o cortisol. O cortisol, ele diminui a permeabilidade dos capilares sanguíneos. O que é isso? O seu sangue, os seus capilares sanguíneos e artérias, veias, eles trocam nutrientes com o meio. E é por essa permeabilidade que eles trocam esses nutrientes.
Então, o cortisol, ele diminui a permeabilidade, então ele diminui a perda de nutrientes. Se você tem muito cortisol, ele vai diminuir muito a perda de nutrientes, então não vai ter muita troca. Mas se você também tem níveis muito baixos, você vai perder muitos nutrientes. E o pâncreas? O pâncreas, ele vai servir para regular a concentração de glicose no sangue. E isso vai acontecer por dois hormônios, a insulina e o glucagon, que também funcionam de forma antagônica. A insulina, ela diminui o nível de glicose. Por isso que pessoas diabéticas tomam doses de insulina, porque a glicose de diabéticos é muito alta. Então, eles tomam insulina para que esse nível diminua. E aí, a glicose ela é uma molécula só. E aí, quando o nível de glicose está alto, formam-se moléculas grandes de várias glicoses juntas, chamadas de glicogênio. E aí, o glucagon, ele promove a quebra dessas moléculas de glicogênio, fazendo moléculas pequenas de glicose. E isso aumenta o nível de glicose no sangue. Então, se você tem glicose baixa, você tem que tomar doses de glucagon ao invés de insulina. As próximas glândulas são as glândulas gônadas, que são as glândulas sexuais. No caso de pessoas que têm o sistema testicular, são os testículos. O sistema ovariano, os ovários. O testículo, ele libera um hormônio chamado testosterona, que é o hormônio que vai ser responsável pelo desenvolvimento do órgão sexual masculino, que no caso são o desenvolvimento das características que a gente tem como masculinas, que são o crescimento de pelos, de barba, espessamento das pregas vocais, que é quando fica com a voz muito grave, desenvolvimento de músculos e também amadurecimento dos órgãos genitais. E no caso das gônadas dos ovários, vão liberar dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno ele está envolvido no desenvolvimento das mamas e também essas características femininas que a gente conhece. E progesterona tem a ver com o processo reprodutivo. Eu vou falar um pouco mais disso já já. E, por último, a glândula pineal, que também fica no nosso encéfalo, e ela secreta um hormônio, melatonina, que está envolvido na regulação do sono e na manutenção dos ciclos circadianos, que é o nosso relógio biológico. Então, eles atuam, tipo assim, quando você está num lugar pouco luminoso, com silêncio e tal, você vai ficando sonolento. E é por causa dessa liberação desse hormônio. Agora a gente vai falar de ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele vai envolver o ovário, os hormônios que são liberados tanto pelo ovário quanto pela hipófise, e o útero, no caso do útero endométrio. Quando as pessoas que menstruam, elas possuem um ciclo normal, ou seja, elas não fazem uso de anticoncepcional, elas não têm nenhum problema genético que faz com que o ciclo dela seja desregulado, todo mês o corpo dessa pessoa vai se preparar para engravidar, porque é o normal da natureza. E aí, a hipófise ela vai secretar dois hormônios, que foi os que que eu falei lá na frente, o FSH e o LH. O FSH ele vai servir para estimular a maturação de um óvulo, tanto que o nome dele é folículo estimulante. E o LH ele vai servir para segurar a gravidez, ele vai luteinizar. O luteinizar vem do corpo lúteo, que vai ser o que vai ficar para caso não ocorra a gravidez. E aí é um ciclo. No começo do ciclo, ocorre a descamação do endométrio, que é o que a gente conhece como menstruação. O endométrio descama e sai o sangue. E aí, a hipófise vai lá e fala bem assim para o ovário: ovário, eu quero que você pegue um folículo e amadureça para que essa pessoa ovule, porque eu quero que ela engravide. E aí, o ovário, a hipófise vai lá e vai liberar o folículo estimulante, que vai fazer com que o folículo fique maduro. Esse hormônio ele vai estimular o estrógeno, que vai começar a preparar uma camada de sangue no endométrio para preparar o embrião. E aí, no pico do estrógeno, ocorre a ovulação, que é quando o óvulo sai do ovário. Quando o óvulo ele sai, ele passa para a tuba uterina e fica ali esperando
que o espermatozoide chegue para fecundá-lo. Depois da ovulação, a progesterona, que é o outro hormônio, começa a subir. O nome dele é progesterona, progestação. Ele vai preparar o seu corpo para possível gestação. Ele vai tentar segurar. Caso não ocorra a fecundação e não ocorra a gravidez, os dois hormônios vão cair e ocorre a menstruação.